Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. São Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a nossa salvação, para a nossa instrução na fé. É por isso que nós, carinhosamente, reservamos este espaço no nosso dia para escutar a Palavra de Deus. Escutá-la e permitir que ela nos oriente, nos ajude a guiar a nossa vida para que possamos realizar o projeto de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, somos convidados a abrir o nosso coração e os nossos ouvidos e acolher a mensagem que o Senhor tem a dirigir a cada um de nós. É uma mensagem de amor, de encorajamento e de esperança. Vamos acolher com carinho. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir, e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe, que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós ouvimos ilumina uma festa muito importante na vida da Igreja. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós celebramos a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação do Senhor. Aquele menino, nascido na pobre manjedoura de Belém, junto dos animais, ali na gruta, manifesta toda a grandeza e a glória de Deus. Por isso esse trecho tem muito a nos ensinar, para que possamos também nós contemplar esta manifestação de Deus na nossa vida, assim como foi para os magos na gruta de Belém. O Evangelho começa dizendo justamente isso: Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes. É importante a gente recordar sempre Belém. Jesus não nasce em Jerusalém, que era o centro religioso, mas em Belém, que era um vilarejo pequeno, entre tantos outros vilarejos. Mas é muito significativo porque Belém é a cidade de Davi e os profetas haviam anunciado que o Messias deveria vir da cidade de Davi. Então, por isso que é ali, em Belém, na pequena Belém, que Jesus nasce.
e depois pelo próprio significado do nome Belém. Belém significa casa do pão, e Jesus vem ao nosso encontro como pão para alimentar a humanidade. Importante que o Evangelho localize tudo isso que aconteceu no tempo do rei Herodes, justamente porque o nascimento de Jesus para o rei Herodes era uma ameaça. Jesus vem como um rei e Herodes pensa que seria um rei que iria agir conforme o seu comportamento. Mas Jesus era um rei totalmente diferente. Mas, de qualquer forma, Herodes se sente ameaçado com o nascimento deste menino que viria a ser o rei de Israel. E o Evangelho diz: eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Ouvimos a sua estrela ao seu surgir e viemos homenageá-lo, viemos adorá-lo. Aqui é muito importante porque esta manifestação de Jesus, manifestação do Senhor em Jesus, mostra que a salvação de Deus é dirigida a todas as pessoas. Quem vem ao seu encontro? Quem é guiado pelas estrelas para vir adorá-lo? São magos do Oriente. Aqui são dois elementos muito importantes. Primeiro, porque são estrangeiros, eles são do Oriente, não são judeus. Portanto, a salvação é dirigida a todos, não somente aos judeus. E o Evangelho diz que eles são magos. Os magos eram vistos com muito preconceito, como indignos do reino de Deus. Mas o Evangelho faz questão de dizer que a manifestação do Senhor, ali na gruta de Belém, anuncia a salvação a todas as pessoas que se abrem para acolher a sua mensagem. É por isso que os magos do Oriente vêm até Belém para adorá-lo. O Evangelho sublinha isso de forma muito clara. Qual o objetivo dos magos virem até Belém? Homenageá-lo, adorá-lo. Por outro lado, se nós temos os magos do Oriente, estrangeiros e vistos com preconceito, mas que contemplam na gruta de Belém o Salvador e o adoram, por outro lado nós temos uma outra figura, a figura de Herodes. Diz o Evangelho: ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém, e convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que está escrito, e apresenta a profecia do profeta Malaquias, que de Belém deveria de vir o chefe para governar todo Israel. Se por um lado os magos, que eram considerados indignos, contemplam em Jesus a salvação de Deus manifestada, o rei Herodes olha para Jesus e vê nele uma ameaça. Se os magos querem adorá-lo, o rei Herodes deseja matá-lo, porque vê Jesus como sendo uma ameaça para ele. Então, diz o Evangelho: Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. Aqui tem outro elemento muito importante. O objetivo de Herodes era matar Jesus, porque Jesus era uma ameaça. Mas quem é do mal também não tem compromisso com a verdade, não é honesto. Quem é do mal se utiliza do engano e da mentira. E por isso Herodes utilizou deste instrumento da enganação e da mentira para tentar fazer com que, por meio dos magos, ele pudesse chegar até Jesus e cumprir o seu objetivo, que era matá-lo. Mas a ação de Deus é sempre maior do que o mal. Os magos vão, se alegram diante do menino Jesus, lhe oferecem tudo aquilo que tem, ouro, incenso e mirra, que é sinal justamente da vocação de Jesus como rei, sacerdote e profeta, e depois, avisados pelo anjo, voltam por outro caminho. O amor de Deus é maior do que a maldade do coração de Herodes. Por isso os magos voltam por outro caminho. Hoje basta nos perguntar: nós nos comportamos como os magos
ou como o rei Herodes? Como nos colocamos diante de Jesus para homenageá-lo ou para destruí-lo? Os magos do Oriente estão ali diante de Jesus e lhe oferecem os seus presentes: ouro, que é símbolo da realeza, incenso, que é o símbolo do sacerdócio, e mirra, que é o símbolo dos profetas. Nós hoje também temos a oportunidade de nos colocar diante de Jesus para adorá-lo. O que temos para oferecer ao menino Jesus? Por isso, em atitude de oração, agradecendo ao Pai Eterno, voltemos a Ele o nosso olhar e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, nosso Salvador, te agradecemos por esta oportunidade de nos encontrar com a Tua Palavra. Te pedimos um coração aberto para saber adorar a Jesus como os magos do Oriente. Que a Jesus saibamos oferecer o que temos de mais precioso, assim como os magos do Oriente lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Que diante da manjedoura de Jesus saibamos fazer a entrega de todo o nosso ser e que toda a nossa vida seja para realizar o projeto revelado em Jesus Cristo na manjedoura de Belém. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade que Tu nos destes. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.